Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, no seu horário que você está assistindo esse vídeo aí, mas quero te desejar aí um bom dia, um excelente dia, que você possa aí atingir os seus objetivos. Pessoal, nas aulas anteriores nós estudamos, vamos só recordar, antes da gente dar prosseguimento na matéria. Então nós vimos toda aquela parte cinemática. Nós vimos lá movimento uniforme, nós vimos movimento variado, nós vimos queda livre, nós vimos equação de Torricelli. E para finalizar o primeiro bimestre, nós fechamos com as leis de Newton, tá? Então, na aula de hoje nós vamos estudar as leis de Newton. Eu fiz aqui uma videoaula aqui para vocês, tá? Para a gente abordar esse assunto. No entanto, a gente vai abordar só duas leis neste momento, tá? Então a gente começa com a primeira e com a segunda lei, tá? E a terceira lei a gente vê em um outro conteúdo, tá? Para a aula não ficar muito extensa e o vídeo também não ficar muito extenso, tá ok? Então a gente vai ver a primeira e a segunda lei hoje, tá? Aí o que eu vou pedir para vocês? Vocês assistam a videoaula, coloquem esse conteúdo no caderno, tá ok? Passe para o seu caderno toda a teoria, ok? E depois a gente vai fazer aí uma bateria de exercício junto com vocês, tá ok? Pessoal, então vamos lá? Então diz assim, leis de Newton são divididas em três princípios e abordado na primeira lei, segunda lei e terceira lei. Primeira lei. Todo o corpo permanece em seu estado de repouso ou movimento uniforme em linha reta, a menos que seja obrigado a mudar seu estado por forças impressas nele. Professor, o que significa isso? Então é assim, pessoal. A primeira lei, ela aborda o quê? A inércia, o princípio da inércia. Então vamos imaginar que eu tenho um corpo que ele está parado, correto? Aí eu peguei e imprimi uma determinada força nele. Entenderam? O que vai acontecer com esse corpo? Ele vai começar a se movimentar. Por exemplo, eu tenho aqui essa caixinha aqui. Ela está parada no plano. Se eu começar a empurrar ela, vocês concordam que ela vai começar a se deslocar? Esse deslocamento é abordado pela primeira lei de Newton, que nós chamamos de princípio da inércia. Tá ok? Ou seja, quando há impressão de força em um corpo e ele se movimenta, eu estou tratando da primeira lei de Newton, ok? Então ela é bem tranquila, ela é bem simples, você só tem que se lembrar que quando houver movimentação de corpos sendo empurrado por uma força, estamos aplicando a primeira lei de Newton. A segunda lei, essa aqui já é mais importante para nós. Por quê? Vamos lá. Pelo princípio da inércia, sabemos que a soma das forças que agem sobre o corpo é nula. Ele estará em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. As situações em que a resultante das forças agem sobre o corpo não é nula são estudadas através da segunda lei. Então, na primeira lei, nós aplicamos a força. Na segunda lei, a força já está agindo no corpo, correto? E como que é descrita essa segunda lei? Força é igual a massa multiplicado pela aceleração. Para você nunca mais esquecer. Física, meu amor. Física, meu amor. Sacaram? Ou seja, a segunda lei, você tem que saber que a força será igual à massa que multiplica a aceleração impressa nos corpos. Ok? Pessoal, eu coloquei aqui F, resultante das forças que agem no corpo. M, massa do corpo. A, aceleração adquirida pelo corpo. Correto? Exemplo. Vamos fazer um exemplo para a gente sintetizar o assunto. Uma força resultante de 8 newtons com aceleração de 4 metros por segundo ao quadrado
atua sobre um corpo. Obtenha a massa M deste corpo. Pessoal, então eu tenho um corpo, tá? Está sendo empurrado por uma força de 8 newtons. E ele diz que esse corpo adquire uma aceleração de 4 metros por segundo e ele pede o valor de m. Aplicando a segunda lei de Newton, diz assim, que a força é igual a massa vezes a aceleração. Atenção, a força ele já me deu, vale 8. Então, no lugar do F, eu vou trocar por 8. Então, vai ficar assim, ó. 8. O M é quem ele está procurando. Então, nós copiamos. Então, vai ficar assim, ó. E a aceleração, ele me deu, vale 4. Bem tranquilinho. Essa é a aula mais fácil que você está assistindo hoje. Atenção. A física termina aqui. Agora começa a matemática básica. E aí você tem que lembrar lá das equações de primeiro grau. Como é que nós resolvíamos uma equação do primeiro grau? Número de um lado, letra do outro. Atenção. Vou copiar o 8. E esse 4, ele está multiplicando o m. Eu vou passar ele dividindo o 8. Então vai ficar assim, ó, 8 sobre 4 é igual a m. Para finalizar, 8 dividido por 4, 2. Então a massa é igual a 2 quilos. Então a massa do corpo que ele pediu equivale a 2 quilos. Beleza? Então eu vou sair da frente aí para você dar um print aí na tela. Dá um print aí na tela. Correto? E aí você passa esse conteúdo tudo para o seu caderno. Bom, pessoal, essa foi a nossa videoaula de hoje. Espero que vocês tenham curtido. E na próxima aula nós voltamos aí com a bateria de exercício para ser resolvida. Tenham um bom dia, se cuidem, fiquem com Deus.